Esplendor da fé. Esplendor da fé. Sonhando o que Deus sonha. Você, meu Senhor, sonhando o que Deus sonha. Eu sonhando o que Deus sonha. A senhora sonhando, o jovem sonhando. Só que é na habilidade de sonhar. Sejamos o que Deus sonhou. Eu tenho dado milhares de fotos e atrás eu escrevo, sejamos o que Deus sonhou. Só que uma visão sem ação é um sonho morto. Só sonhar resolve, mas é não sermos aquilo que Deus sonhou. Porque só a ação tampouco não resolve. Ação sem uma visão, sem uma determinação aonde queremos ir, o que queremos ser, até que se pode colocá-la num papel com metas mesuráveis para a semana, para o dia, para o mês, para o ano, para a vida toda. Ação sem uma visão é sempre uma perca de tempo, uma agitação. Você fica correndo o dia todo, a semana toda, a vida toda e você não resolve. Por quê? Porque uma visão com ação, então há uma transformação na tua vida. E havendo uma transformação na tua vida, pode ser com uma visão, uma ação em cima de uma visão, mudar até nosso mundo. Mas primeiro, a senhora tem que mudar. Nós temos que mudar. A palavra que eu tinha escolhido para hoje, às vezes parece que não encaixa muito, é uma blasfêmia. E vamos ver isso um pouquinho, parece um pouco drástico no final, mas vamos ver. Um Deus misericordioso que chega ao nosso coração, mas temos que agir com ação. Temos que ter uma visão, uma trajetória, temos que atuar em cima dela para tornar o sonho de Deus uma realidade, mas tem que haver arrependimento quando erramos. Arrependimento é virar de ir para essa direção e dar para outra direção. Estamos caminhando para essa direção, mudar para essa. É uma mudança de orientação, é uma mudança de destino. Quero ler no livro de Marcos, o capítulo 9, uns versículos aqui. Arrependimento demonstra uma atitude muito séria nossa, quando reconhecemos que há um erro. E quando há um erro, então ali nós precisamos ver que precisamos mudar. Veja o que diz aqui, é uma história interessante aqui. No versículo 42 do capítulo 9 de Marcos, diz assim: Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no seu pescoço. Nossa! Se alguém fizer tropeçar um desses pequenos, que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no seu pescoço. Se tua mão te fizer tropeçar, corta ela. É melhor viver mutilado do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Meus amados, Deus não está querendo ser cruel. Mas Ele está mostrando que precisamos nós ter um arrependimento quando reconhecemos que temos errado. Aqui continua até falando do pé, né? Versículo 45, se teu pé te fizer tropeçar, corta. É melhor tomar uma atitude, haver um arrependimento. É algo drástico, não está dizendo necessariamente cortar a mão. Mas que é mais drástico que tem do que cortar a mão fora, cortar o pé fora e entrar aleijado no reino dos céus, do que tendo 2 pés e ser lançado no inferno. Versículo 47. Se o seu olho te fizer tropeçar, arranca ela. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 ser lançado no inferno. Oh, meus queridos, se podemos ver a importância de nós tomar umas atitudes, de nós tomar uma decisão do que queremos fazer na nossa vida. E se estamos fazendo algo errado, reconhecer que Deus é em cima de qualquer coisa de amor que nós possamos pensar. E a justiça de Deus em cima de qualquer coisa que possamos pensar também. Hoje em dia se ouve de abuso dentro das famílias, dentro dos lares, dentro de coisas. Abuso sexual, abuso verbal. A justiça de Deus é em cima de qualquer coisa que nós possamos pensar. E quando vamos punir erro, lembremos desses versículos de Marcos. Diz, é melhor ter uma pedra amarrada no seu pescoço do que ofender uma criança.
de que mostrar a eles ou encaminhar no caminho errado, ou não dar a eles o direito que eles merecem, ou cuidar que seja protegido o direito deles. Qualquer coisa que deixamos atingir uma criança ou um jovem, e nós como adultos não repreendemos e não punimos. Então, se é meio por medo, é difícil, é parente, é reverendo, é pastor, é padre. Não. A justiça de Deus é violenta, além de nossa compreensão, quando se trata de pecado, que temos que resolver nesta vida. Nesta vida. Deus quer que sejamos uma família. E Ele protegeu a eternidade dentro de uns princípios que precisamos levá-los a sério. E quando há uma infração, entrar seriamente contra. Eu não posso imaginar amarrando uma corda no pescoço e alguém jogando no lago. E Deus tampouco não quer que ninguém morra. Deus não quer que ninguém corte fora o braço, mas quer mostrar que às vezes precisamos tomar uma atitude muito severa de arrependimento para poder mudar. E diz que é melhor entrar com uma mão só no céu do que ir para o inferno com dois. O que você está fazendo? Que o Espírito Santo está falando no teu coração para melhorar, para parar de errar. É coisinhas pequenas, eu sempre digo, muitas coisas boas dá mais certo, mas coisas erradas dá mais errado. Não se faz grandes erros de uma hora para outra. É descuidos pequenos que nos levam lá. Mas que hoje o Espírito Santo chegue ao nosso coração. Porque eu erro, você erra. Mas quando Deus fala conosco, precisa haver arrependimento. Eu estive por muito tempo, eu vou comparar Jesus com Judas e com Pedro. Na leitura, depois de Cristo ressuscitou, então ele falou, fala para os discípulos que vão encontrá-los, e não esquece de Pedro. Eu falei, mas por que singulou um pouco de Pedro? E até por muito tempo eu não entendia porque o Judas, filho da perdição, a Bíblia fala que era melhor que ele nunca tivesse nascido. Que deu um Deus de misericórdia. Vem na habilidade de não reconhecer o erro e pedir a Deus perdão. Pedir a Deus perdão. Pedro, quando negou Cristo, e o galo cantou pela terceira vez, ele saiu correndo e chorou amargamente, se arrependeu, e Deus teve misericórdia dele. E se o Judas se arrependeu e voltou lá para o pessoal que traiu, que jogou as moedas lá no chão, foi na pessoa errada. E eu digo para você, que se ele tivesse se arrependido e ido para Deus pedindo perdão, hoje, conforme a palavra, não estaria ele no inferno. Mas ele tentou resolver com a pessoa errada e depois ela precipitou e ouviu a voz do diabo, mata-se melhor. Se você tem considerado, mata-se melhor. Não, enquanto tivermos vida podemos consertar as coisas em Deus. Uma vez da morte vem o juízo, diz Hebreus 12. Oh, meus queridos, Jesus teria mandado um recado para Judas também. Ele fala para Judas, os dois eram traidores, os dois traíram o mestre. Que coisa mais drástica podemos fazer do que trair o amor divino de Deus, um Deus perfeito, um Deus amoroso. Mas quando se erra por qualquer razão, precisamos correr para o autor e consumidor de nossa fé, diz Hebreus 12:2, fixando os olhos em Jesus. E ele com compaixão mandou um recado para Pedro e manda para você, e teria mandado para Judas no meio da concepção, se ele não tivesse já se enforcado, porque há perdão para aqueles que buscam em Deus. Diz ali em capítulo 3, parece o mesmo livro de Judas, aliás, aqui de Marcos, capítulo 3, deixa eu pular um pouquinho aqui para trás. Versículo 29 diz assim, capítulo 3 de Marcos. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de um pecado eterno. Pecado eterno. Fala, mas como é? Fala que pecar contra o próprio Cristo, quando fala contra Deus, ou xingar alguma coisa, que há perdão. Mas por que contra o Espírito Santo? E estudando, e meditando, e pegando outras opiniões, cheguei a entender que o Espírito Santo que nos atrai a Deus. Quando nós não acreditamos, e até fala que no outro lugar sobre isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo, estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo poder do diabo em vez do poder de Deus. Então, blasfêmia, quando nós dizemos que algo que Deus está fazendo, é o diabo que está fazendo.
E quando diz aqui que seria um pecado imperdoável, é porque só Cristo, aliás, só o Espírito Santo que nos atrai a Deus. A palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence de pecado, justiça e juízo em João 16. Oh, meus amados, a razão que é imperdoável o pecado, que é blasfêmia contra Cristo, nós estamos xingando ou rejeitando a própria fonte da nossa salvação, a fonte da solução de Deus, a fonte do sonho de Deus se realizar em nosso corpo, porque não estamos dando valor ao Espírito Santo e Ele que é o agente que vai nos trazer a Deus. Seria como eu dizer, eu quero ir para a África, aliás, melhor ainda, eu vou para a África, mas não vou de avião, não vou de barco tampouco, eu vou de bicicleta. E você pode dizer, de bicicleta? Nadando ainda seria doido, 2.000 quilômetros nadando nem dá, tem tempestade no mar. Mas de bicicleta não existe nem possibilidade. Mas, não é? Dizer que você vai se aproximar a Deus, sem permitir o Espírito Santo te conduzir, sem permitir o Espírito Santo te transformar, é como ir lá para a África ou para a Europa de bicicleta. Não dá para andar no mar de bicicleta, tem que ser de barco. Não dá para ir à África, para a Europa ou para o outro lado, sem ir de avião. De bicicleta não dá, de a pé não dá. Que tivesse muita fé, Pedro andou um tempo na água, mas 2.000 quilômetros, se duvidar, e o próprio Jesus não está pertinho, estaremos fritos. Não dá para ir de bicicleta. Se você quer uma vida poderosa, não dá assim o poder do Espírito Santo. Por isso o anjo, quando falou com Maria, Maria falou, mas como pode ser? Eu sou virgem. E você diz, como pode ser? Tenho pecado, tenho errado, tenho xingado, tenho... feito, quem sabe você está assistindo esse DVD na internet ou lá na própria prisão. Eu matei pessoas. E a Bíblia diz, o 10º mandamento, nos 10 mandamentos, não matarás. Mas se você se arrepender pela ajuda do Espírito Santo e pedir a Deus perdão, eu estou dizendo para você como homem de Deus, quando entendemos e nos arrependemos do caminho que estamos andando, enquanto tivermos vida, podemos ser restaurados. Oh, meus amados, precisamos nós atuar em cima do sonho que Deus tem para nós. E dizer que estou contrariando a Bíblia, diz a Bíblia, que a blasfêmia do Espírito Santo não será perdoada nesta vida nem na outra. Quando xingamos o Espírito Santo, que é o condutor, então não há como chegar. Não há como você visitar a África ou a Europa de bicicleta. Não existe condições. Bicicleta não anda em água. Não se chega perto de Deus se não for atraído pelo Espírito Santo. Por isso que eu acho glorioso que eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Meu trabalho é apresentar você uma oportunidade de ir de barco para a Europa, de ir de barco para a África ou ir de avião. Por quê? Porque sei que é possível. E sei que é possível ter uma comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Quando abrimos nossos corações e ouvimos Ele dizer, este é o caminho. Esse é o caminho, andar nele. E saímos de um perigo de uma condenação eterna. Quem ofende um desses pequenos, quem ofende alguém que está andando no caminho, quem destrói, quem estraga o sonho de Deus como indivíduo, como família, como cidade, como região, como nação, como mundo. Então, vai ter uma penalidade de Deus. Nós gostamos de pensar que o amor de Deus é além do amor de mãe. E é. Mas a justiça de Deus é além de qualquer justiça. Se você é juiz, promotor, advogado, então saiba que quando você está enforçando uma lei que está protegendo a família, que está protegendo o homem e a mulher dentro dos seus direitos, dentro de um sonho de Deus, pode atuar com toda confiança. A penalidade para ver se o homem toma jeito. Aqui no Brasil nós não temos a pena de morte, mas a Bíblia, ela dá a pena de morte, não porque Deus está querendo matar alguém, ou porque não dá valor à vida, não tem ninguém que Deus mais valor a sua vida e a minha, que o Cristo. Não foram os pregos que seguraram o Cristo na cruz, foi um amor que quer que você viva e vida na abundância, mas não tem penalidade mais séria do que aquele que destrói o sonho de Deus. Para uma família, para um indivíduo, a própria natureza. Em Romanos 8 parece que diz que a natureza clama para Deus. Por quê? Porque o homem está massacrando os rios, está poluindo. Falei com um velhinho lá
em São Paulo, que pescou um peixe e comeu do rio Tietê. Hoje está tanto cheio de espuma e Coca-Cola e garrafa de não sei o que lá, e pneus flutuando lá, que nada pode existir lá. Eu morei em Medellín, Colômbia, e tinha um projeto lá, não sei se terminaram ter saído de lá antes de que terminaram, de trazer pelas montanhas um rio limpinho. Estavam canalizando o rio tipo Tietê, tudo sujo. Medellín tinha mais de 1 milhão de habitantes quando eu estava lá, quase 20 anos atrás. Ali por um rio limpinho em cima, trazendo até pela montanha de outro rio ali, um rio já cheio de peixes, porque o homem tem destruído o que é belo e glorioso de Deus. Mas nesta hora estou concentrado, não preocupado com os peixes, as árvores, que preocupam, faço parte da Agenda 21, sou parte do Conselho de Segurança, e mais uns 10 ou 12 conselhos, mas neste momento estou te dando um conselho. O Espírito Santo quer te ajudar, e não estou aqui para te converter para nada. Estou permitindo o Espírito Santo falar ao teu coração, para dizer, você é um sonho de Deus, só que você tem que atuar em cima. Lembra o que eu falei no começo? Visão sem ação é um sonho morto, um sonho que você levanta da cama, que sonha à noite. E ação, força, determinação, sem um plano, então vamos estar trabalhando e lutando, e nosso dia não vai dar nada, nossa semana, nosso mês não vai dar nada. Mas uma visão com ação torna em realidade, faz algo de você, faz algo da sua família, e a única maneira realmente de transformar o mundo é juntando homens e mulheres transformados com uma visão daquilo que Deus sonhou para realizar em nós como povo, para realizar em nós como cidade, para realizar em nós como nação. Sejamos o que Deus sonhou. É tão lindo e belo, e com o Espírito Santo podemos chegar lá, e com a ajuda de Deus vamos chegar lá. Sejamos o que Deus sonhou hoje, amanhã e sempre, para sempre. Aleluia.